Glória a Deus. Que bom, irmãos, que você está aqui. Que bom que você pôde chegar a esse lugar para a gente adorar a Deus e cultuar a Deus de todo o nosso coração. Pela manhã já tivemos aqui e a nossa manhã, irmão, tem sido uma manhã muito intensa, muito completa. 8 horas da manhã a gente já está aqui em oração, investindo esse sacrifício diante do Senhor. E a gente sabe, irmãos, que esse sacrifício não é de tolo, porque quando nós sacrificamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, esse sacrifício é agradável ao Senhor. Então, as nossas manhãs de domingo têm sido assim, muito intensas. A gente começa já com oração e às vezes a gente fica assim com o corpo abatido, né? A gente trabalha de segunda a sexta. Ontem, sábado, a gente fez um serviço lá em casa, eu tive que acordar cedo, eu pensei, acho que esse domingo eu não vou não. O corpo começa a dizer assim, fica mais um pouco na cama, fica deitado mais um pouquinho. Você já trabalhou a semana toda, sábado você já levantou cedo, para que você vai levantar cedo domingo? Afinal de contas, você merece um descanso. Eu para trás de mim, o corpo cansado. Eu vou lá porque não é um sacrifício de tolo, é um sacrifício agradável ao Senhor. Então, um momento de oração, irmãos, é muito maravilhoso. Eu convido a você que pode fazer também esse sacrifício para estar orando diante do Senhor. Eu sei que a gente ora em casa, eu sei que você ora em casa, eu sei que você tem a sua oração no dia a dia, mas é tão bom, irmãos, como quando nós, como igreja, nos reunimos para orar, para clamar, para ministrar um na vida do outro. E aí vem a escola bíblica, a gente aprende, tem um café da comunhão e depois tem aquele nosso primeiro culto. E agora nós estamos aqui fazendo esse culto da noite, fechando o nosso domingo na presença do Senhor. E assim como Deus falou conosco nesta manhã, uma mensagem de esperança ministrada pelo presbítero Wallace, Deus também vai falar conosco hoje, nessa noite, uma palavra poderosa para os nossos corações. Quem já aprendeu aqui no deserto? Deserto é a escola do crente, diz o ditado, né? A gente já chega na igreja caminhando e alguém chega e fala para a gente, olha, deserto é a escola do crente. Apesar de ser um clichê, um jargão, é pura verdade, irmãos, é pura realidade. O deserto não é para nos matar, não é para acabar com a nossa vida, pelo contrário, o deserto é para nos aperfeiçoar e nos levar numa dimensão de comunhão, de espiritualidade, de relacionamento com Deus muito maior. Então a gente entra no deserto de uma forma, mas quando a gente sai dele, irmãos, a gente sai fortalecido para servir a Deus, adorar a Deus e viver em Deus com mais excelência. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Oséias, capítulo 2, a partir do verso 14. Oséias é vizinho de Daniel, então se você achar Daniel aí, você vai achar o vizinho dele chamado Oséias. Então diz assim, Oséias capítulo 2, a partir do verso 14. É o próprio Deus falando através da vida do profeta Oséias. Vou ler aqui, diz assim, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as vinhas dali, e o vale de Acó, por porta de esperança. E ali, olha que coisa impressionante, irmãos, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Só esses 2 versículos. Senhor, nós lemos a Tua palavra e pedimos ao Teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento aqui para transmitir a Tua palavra. E que esse mesmo Espírito venha abrir os nossos corações para nós recebermos a Tua palavra ministrada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, o 8º século antes de Cristo foi um século muito importante para a vida do povo de Deus. Porque nesse tempo, nesse século, Deus levantou pelo menos 4 vozes proféticas para se revelar ao seu povo. O 8º século antes de Cristo é o tempo onde Deus levantou o profeta Isaías para pregar a mensagem do Messias, a mensagem do servo sofredor que viria para fazer a redenção do povo de Deus.
e também o seu colega Miqueias, que pregava em Jerusalém, trazia uma mensagem muito parecida com a mensagem de Isaías, e pregava sobre a chegada do menino, como nós cantamos aqui no nosso primeiro louvor, o menino de Belém, que nasceu para ser a redenção. Enquanto Isaías e Miqueias estavam pregando lá em Jerusalém, servindo a Deus como boca profética, ministrando a palavra do Senhor nessa cidade, lá em Samaria, no outro lado, no país vizinho, no reino vizinho, estava o profeta Amós, pregando sobre a justiça de Deus. Era um tempo onde a injustiça estava prevalecendo no país, e Deus levanta o profeta Amós para transmitir a sua mensagem, chamar o povo de Deus de volta, não a sua justiça própria, porque a gente sabe que a nossa justiça própria, disse o profeta Isaías, é como trapo de imundícia. O profeta Amós chamou o povo a voltar para o padrão de Deus, e o padrão de Deus é a sua justiça expresso na sua palavra. E junto a essas vozes proféticas, estava lá também o profeta Oséias, pregando, ministrando a mensagem do Senhor. Se Isaías falou do Messias, se Miqueias falou do menino que iria nascer, se Amós pregou a mensagem de justiça, qual foi a pregação do profeta Joel? Qual foi o grande tema que ele ministrou durante bastante tempo no seu país e na sua nação? O profeta Oséias foi chamado para pregar sobre o grande amor de Deus. E a gente sabe, irmãos, que esse tema é o tema central das Escrituras. Inclusive, quando a gente estuda na escola bíblica, o que a gente aprende logo de início? Qual é o texto principal da Bíblia? Quem sabe? Quem lembra? O texto principal da Bíblia que a gente aprende quando começa a caminhar na escola dominical. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, não se perca, mas tenha vida eterna. Então o tema central das Escrituras é o amor, e é sobre esse tema que o profeta Oséias pregou em seu país. Só que tem um detalhe muito interessante, irmãos: esse amor, ele salva, esse amor traz a regeneração, esse amor é a base do nosso encontro com Ele, e esse amor de maneira plena foi revelado na cruz de Cristo. Só que esse amor também é um amor que disciplina, esse amor é um amor que corrige. Diz o autor aos Hebreus, que Deus, ele corrige e disciplina ao filho que recebe para si. E é sobre esse tema que Oséias pregou no seu país, viveu algumas décadas pregando sobre o grande amor de Deus. E como é que a gente poderia caracterizar esse grande amor de Deus? É um amor imensurável, que não pode se medir, que não pode se contar, de tão grande que é. É um amor eterno, é um amor que não se acaba. Mas além dessas características, também esse amor corrige, disciplina o seu povo, justamente para sarar, justamente para restaurar. E quando, irmãos, o profeta Oséias foi chamado para o ministério, Deus deu para ele, logo de início, uma missão desafiadora. Deus mandou ele se casar com uma mulher infiel. Ao contrário de Jeremias, que Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, você não vai casar e não vai ter filho nessa cidade. Aí Jeremias, imagino eu, né? Senhor, estou tanto tempo esperando por uma varoa, talvez podia ter dito assim, como que eu não vou casar? Deus falou para ele: você não vai casar e não vai ter filho, porque eu vou enviar os exércitos contra essa cidade e você vai sofrer. Porque muitos filhos morreram, muitas esposas morreram, muitas pessoas morreram na época de Jeremias com a queda de Jerusalém. Então, para Jeremias, Deus falou assim: você não vai casar. E nesse caso, Deus estava poupando Jeremias de sofrimentos futuros. Mas no caso de Oséias, foi totalmente diferente. Deus mandou Oséias se casar. E aí é bom quando a gente ouve Deus falando assim: vai se casar, meu servo. E melhor ainda quando Deus fala assim: eis que eu estou te dando uma bênção. Tem que tomar cuidado com isso também, né? É bom? É, mas no caso do profeta Oséias, Deus mandou ele se casar, e se casar com uma mulher infiel. E com essa mulher chamada Gomer, ele teve 3 filhos. E 3 filhos num relacionamento muito doloroso para a vida do profeta. Por quê?
porque a vida do profeta se tornou uma pregação aberta no meio da nação. O que Deus queria fazer através da vida do profeta Oséias? Deus queria usar a sua vida no cotidiano para ilustrar, para representar o relacionamento que ele tinha com o seu povo. Assim como Oséias se casou com uma mulher e teve 3 filhos, simbolicamente, figuradamente falando, Deus também se casou com o seu povo. É essa linguagem que a gente encontra nas Escrituras acerca do relacionamento entre Deus e Israel. O próprio profeta Isaías, sendo usado por Deus, declarou: ó Israel, o teu Criador é o teu marido. Então Deus se apresentou como marido de Israel. Israel é a esposa de Deus. E você sabe, né? Casaram no dia do Monte Sinai, aonde Moisés celebrou o casamento, passaram pela lua de mel meio conflituosa no deserto, e depois chegaram em casa. Deus deu uma casa novinha para sua esposa Israel. E que casa era essa? A terra de Canaã. Oi, meu amor, agora a gente vai viver juntos aqui, agora a gente vai habitar junto, agora nós iremos nos relacionar juntos. E você sabe, Deus se casou com Israel, para quê? Por que Deus se casou com Israel? Para trazer o seu filho à terra, para trazer o seu Filho divino à terra. Então esse casamento, irmãos, entre Deus e Israel, foi um casamento que teve lua de mel, teve celebração, foi um casamento que teve uma casa própria para morar, que foi a terra de Canaã. Mas Israel, quando começou a viver com Deus na terra de Canaã, infelizmente, Israel passou a viver em infidelidade aberta com o seu marido, em relação ao seu marido na sua própria terra. Israel, ao invés de adorar e servir somente ao seu Deus, somente ao seu Senhor, Israel, a esposa simbólica de Deus, começou a dividir a sua adoração com os ídolos pagãos que enchiam a nação. Então, por causa disso, por esses aspectos contextuais, Deus mandou o profeta Oséias se casar com Gomer, porque a partir daí não era simplesmente chegar lá na nação e pregar assim: o Senhor chama ao arrependimento, o Senhor chama a voltar para a sua presença, não. Olhando para a vida do profeta Oséias, olhando para o seu relacionamento, olhando para o seu cotidiano, via-se claramente a mensagem de Deus para aquele povo. Assim como Gomer não era fiel a Oséias, Israel não era fiel ao seu Senhor. E qual é a solução para isso, irmãos? Qual é o remédio para isso? Será que tem cura? Será que tem restauração? Será que tem jeito essa situação? Em Deus, irmãos, sempre há esperança. Em Deus sempre há uma reviravolta, um milagre, uma coisa que Ele pode fazer para nos surpreender. E Deus chama o profeta Oséias para representar o relacionamento de Deus com o seu povo por meio da sua vida conjugal. E Deus estava falando através de Oséias que ia restaurar o seu povo, que ia transformar o seu povo, que iria levantar o seu povo e trazer de volta para andar em sua presença. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Deus restaura pelo seu amor incondicional. Mas o seu amor, como nós falamos aqui, é um amor curativo, é um amor corretivo. A nação de Oséias, irmãos, estava vivendo de maneira a extrapolar todos os limites, como nós aprendemos aqui na nossa Lord School. Aqui é chique, tá? Na nossa escola do Senhor. Nossa escola bíblica dominical é a escola do Senhor, onde o Senhor ministra sobre as nossas vidas. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos acerca do estado da nação. A nação rompeu todos os limites. Quando você lê o capítulo 4 de Oséias, você percebe o que estava acontecendo. Só prevalece homicídio sobre homicídio. Só prevalece o roubar sobre o roubar. Só prevalece a infidelidade. Ou seja, a nação estava vivendo, quebrando todos os limites de Deus. E o que Deus decidiu fazer? Eu vou curar o meu povo. Eu vou restaurar o meu povo. Eu vou levantar o meu povo. E aí a gente chega nesse texto que nós lemos aqui. Como que Deus ia resolver essa questão? Deus ama o seu povo. Deus não quer perder o seu povo. Deus não quer perder os seus. E o que Ele faz? Manifesta o seu amor
corretivo, o seu amor curativo, o seu amor disciplinar. E aí nós lemos o versículo 14 e entendemos o porquê que Deus leva o seu povo para a escola do deserto. Lendo de novo o versículo 14, nessa contextualização, a gente entende com mais profundidade o porquê Deus está levando o seu povo para o deserto. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei o coração. Agora é preciso deixar bem claro aqui, a escola do deserto, irmãos, pode ter duas razões. A escola do deserto pode ter a primeira razão, como no caso aqui de Israel. A escola do deserto foi em função dos erros de Israel. A escola do deserto aconteceu em Israel, porque Israel tinha abandonado a palavra do Senhor. Então Deus, que ama o seu povo, nunca deixou de amar o seu povo, resolve levar esse povo para a escola do deserto. Mas por outro lado, a escola do deserto pode acontecer justamente ao contrário. Por outro lado, a escola do deserto pode acontecer pela fidelidade total ao Senhor. Uns vão para a escola do deserto porque precisa voltar a andar como Deus quer, e outros vão para a escola do deserto porque anda como Deus quer. Então pode ser o caso duplo. Às vezes a gente pensa assim, por que eu estou no deserto? Pode ser porque você está andando em fidelidade a Deus. Pode ser porque você está colocando o Senhor sobre todas as coisas. E o inferno e as condições se levantam contra você. Ou então o próprio Deus resolve testar e provar a nossa vida. Veja, Jesus foi parar no deserto. Mas quem que levou Jesus para o deserto, irmãos? Levou Jesus para o deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? O próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Não era erro de Jesus, não era falha de Jesus, não era deficiência de Jesus, mas era o próprio Pai levando o seu filho ao deserto para prepará-lo para a grande obra de salvação. Já outros entraram no deserto para corrigir os seus erros e sair dali fortalecido. Seja qual for o caso, se isso se aplica à nossa vida por um lado ou por outro, o importante é que esse deserto é uma escola que Deus utiliza para nos levantar, nos restaurar e nos trazer de volta ao primeiro amor na sua presença. E aí, quando a gente chega lá na escola do deserto, o que acontece? Quando Deus nos leva para essa escola do deserto, o que vai acontecer? Esse texto é bem claro em mostrar para nós que a primeira característica da escola do deserto é que o deserto é lugar de voltar a ouvir a Deus. Veja o texto. E ali falarei ao seu coração. Israel estava vivendo esse período no reinado de Jeroboão II. Estava vivendo em prosperidade, a nação economicamente falando estava bem, estava tudo ok. Então eles estavam lá no corre-corre da vida, tocando a vida, virando as costas para Deus, sem nenhuma preocupação em relação a Deus, e não percebeu que caiu nessa decadência espiritual. Então Deus levanta Osés para falar, eu vou trazer para o deserto, eu vou levar para o deserto para falar ao meu povo. E o deserto, irmãos, é o lugar aonde nós escutamos a Deus com profundidade. Às vezes, na solidão do deserto, a gente tem tempo para orar, a gente tem tempo para buscar a Deus, a gente tem tempo para ouvir a Deus. No corre-corre, às vezes, a nossa vida para lá e para cá, toda agitada, e a gente vive numa sociedade secular do corre-corre, do dia a dia agitado. 24 horas já não dá mais para a gente fazer as nossas coisas. Nós, às vezes, achamos que precisamos mais horários. O corre-corre é intenso, mas às vezes Deus nos leva ao deserto, porque Ele quer falar aos nossos corações e nos dá a oportunidade de ouvir a sua voz com intensidade e profundidade. Deus quer voltar a falar conosco, irmãos. Há quanto tempo a gente não ouve a voz de Deus com profundidade? Eu lembro que vários momentos da minha vida, o Senhor falou comigo de maneira tão profunda, que o nosso coração treme, estremece, o nosso coração salta, a nossa vida se renova, nós queremos nos entregar com toda a força do nosso coração, quando ouvimos a voz de Deus. Mas quando a gente não ouve a voz de Deus, irmãos, parece que tudo perde o sentido.
A gente anda para lá, anda para cá, a gente não consegue satisfação, a gente tenta arrumar satisfação em vários outros lugares, em várias outras coisas, a gente preenche o nosso dia a dia, a nossa trajetória com muitas coisas, mas no final das contas a gente percebe que falta alguma coisa, a gente percebe que há um vazio. Que vazio é esse? Falta de ouvir a voz de Deus, a voz que cura, que regenera, que transforma, que levanta, a voz que fortalece, a voz que faz a nossa vida frutificar em sua presença. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Então cutuca o seu irmão, o deserto vai vir aí, né? Pastor, mas eu já estou num deserto, pastor, mais do que esse eu não aguento. Deserto não é lugar para morrer, deserto não é lugar para ser destruído, deserto não é lugar para cair e sucumbir. Deus nos chama ao deserto para falar aos nossos corações. Mas quando a gente não ouve essa voz, irmãos, aí é que está o perigo. Quando essa voz não é ouvida, aí sim, sucumbe ao deserto. Olha só, qual foi um dos períodos que mais Deus falou com Israel? Deus tirou Israel do Egito e levou para onde, Daniele? Levou para o deserto. E quando chegou lá no deserto, no Monte Sinai, Deus se escancarou em glória para o seu povo. Deus falou abundantemente. Deus falou tanto que deu 5 livros na Bíblia. O Pentateuco é fruto de Deus falando com o seu povo no deserto. Moisés escrevendo no deserto. Deus se revelando ao seu povo por meio de Moisés. E aqui nós temos essa palavra que é fruto de Deus falando com o seu povo. Deus abriu os céus e se manifestava ao seu povo. De tal maneira que o povo falou assim: Moisés, pelo amor de Deus, vai lá representar a gente diante do Senhor, porque a gente não quer ouvir Deus tanto assim não, porque está muito forte esse negócio aqui. E pediu para Moisés ser o representante desse povo. Então nesse deserto Deus falou com o seu povo, Deus se revelou ao seu povo, Deus revelou o santuário, Deus revelou o sacerdócio, Deus revelou as festas, Deus revelou as ofertas, Deus se revelou abundantemente ao seu povo. Mas o que aconteceu com essa geração que saiu do Egito e ouviu Deus falar no deserto? Morreu e pereceu. Apenas Josué e Caleb, que tinha 20 anos para cima, ouviu a Deus, perseverou em Deus e entrou na promessa que Deus tinha para as suas vidas. Irmãos, eu sei que é difícil, mas Deus quer falar com você no deserto. Deus está te chamando assim: eu quero voltar a falar com você como antes. Há quanto tempo a gente não ouve a voz do Senhor como nós ouvíamos? Há quanto tempo você não chora, nós não choramos diante do ouvir da voz de Deus? Há quanto tempo a gente não salta de alegria, de satisfação por ouvir a voz de Deus, irmãos? E nessa noite, nós também estamos ouvindo a voz de Deus dizendo: vem, porque eu quero falar com você. Ouça a Deus, irmãos, falando contigo nessa noite, te chamando para esse relacionamento ao pé do ouvido. Elias foi para o deserto, se escondeu na caverna e lá estava a voz de Deus para o seu servo. Deus quer falar contigo e se revelar a você com profundidade. Porque o relacionamento que Ele quer comigo e com você não é qualquer relacionamento, não é relacionamento distante, não é relacionamento de estranho, não é relacionamento de intermediários. O nosso intermediário é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele quer falar com você. Você quer ouvir a voz do Senhor, irmãos? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Em segundo lugar, deserto, além de ser lugar de ouvir a Deus, é lugar de transformação e frutificação. Veja o que diz, irmãos, o verso 15 de maneira surpreendente. E lhe darei, depois de falar o coração, olha o que o texto diz: eu vou levar ao deserto, vou falar o seu coração, e lhe darei as suas vinhas e o vale de Acó por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Deus fala ao seu povo e diz: eu vou te dar as suas vinhas, mas primeiro eu estou te trazendo
ao deserto para falar com você, para você voltar à minha palavra, para você voltar à verdadeira comunhão comigo, porque depois que você voltar, eu vou te dar as vinhas, eu vou te dar os frutos, eu vou te dar a frutificação, e o vale de Acor vai ser transformado em porta de esperança. Pastor, não entendi muito bem essa história de vale de Acor, me explica isso direito. Vale de Acor significa vale da aflição, da destruição, vale da angústia. É aquele lugar aonde Acais foi apedrejado com toda a sua... Acã foi apedrejado com toda a sua família. Acais, ó. Acã viu uma capa babilônica, viu uns tesouros, escondeu debaixo da sua tenda e foi lá andar como quem não quer nada. Aquela situação foi descoberta. Josué começou a orar a Deus, Deus revelou e descobriu que o problema estava lá em Acã. Josué chama Acã e infelizmente Acã com toda a sua família, irmãos, foi apedrejado até a morte no vale de Acor. Então esse vale se tornou um significado de aflição, de tormenta, de destruição. Só que Deus está chamando o seu povo para o deserto e dizendo assim: eu vou falar contigo. 2, eu vou te dar as suas vinhas, eu vou fazer você frutificar. E 3, o que Deus diz? Eu vou transformar. Por isso que esse deserto é lugar de transformação. Aquilo que era vale de angústia e destruição, vai se tornar porta de esperança. Esse trauma que Israel viveu na época de Josué, vai ser transformado em porta de esperança, porque eu levo para o deserto, eu falo, eu frutifico e eu transformo aquilo que é angústia, destruição e aflição em porta de esperança. E aí você já sabe quem é a nossa porta de esperança. A nossa vida aflita, destruída, arruinada. De repente, Deus abre para nós a porta da esperança chamada Jesus Cristo. E essa porta da esperança se abriu para nós entrarmos e vivermos a verdadeira esperança em Cristo Jesus. Vale a pena, irmãos, passar pela escola do deserto? Vale a pena passar pela escola do deserto. Ninguém quer, irmãos. A verdade é essa. Ninguém quer passar pela escola do deserto. Se você pudesse escolher, você não escolheria o deserto. Você escolheria o quê? O oásis. Pastor, entre o oásis e o deserto, não leva mal não. Eu vou escolher o oásis. Eu vou escolher o paraíso. Mas, irmãos, não depende daquilo que a gente quer, depende do nosso Senhor. Seja num caso ou outro, como nós dissemos aqui, o Senhor às vezes nos leva ao deserto para renovar a nossa vida. Esse deserto então Deus fala, esse deserto Deus devolve as vinhas para a frutificação, esse deserto Deus transforma lugar de aflição em porta de esperança, e nesse deserto Deus traz o seu povo de volta à adoração raiz. Nós precisamos voltar, irmãos, àquela adoração raiz. Pastor, me explica isso, olha o que o texto diz: e ali cantará. Como que o povo vai cantar? Como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Deus está falando assim, ali vai voltar a me adorar, como no princípio. Ali vai voltar a adorar, como no início da caminhada. Ou seja, o deserto transforma a gente e nos traz de volta para uma adoração raiz. Irmãos, esse século 21... um século Nutella, um século de pessoas superficiais, sensitivas, qualquer coisa entristece, qualquer coisa zanga, qualquer coisa vai embora, qualquer coisa se chateia. Nós precisamos voltar à adoração raiz.
Eu lembro aqui em Luciá, na consagração, quando eu comecei a caminhar lá na Cadóce, lembra? Lá nos inícios, não tenho nada para fazer, não estou trabalhando, vou fazer o quê? Lembrei, tem consagração, e às vezes ficava lá 2, 3 pessoas, mas nós estávamos lá, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te buscar, mas cadê a multidão? Não tem, o Senhor é a nossa multidão, nós queremos a tua presença, e mais, caminhava debaixo do sol, ia a pé, ia alegre, feliz, cantando, e quando ia para a igreja, às vezes debaixo do sol, feliz da vida, a pé. Hoje, irmãos, a nossa geração pega Uber para ir daqui ali na Praça do Rocha. Por quê? Já estou cansado. Irmãos, nós precisamos voltar à adoração raiz. Eu lembro quando o Arnaldo tinha aquele fusquinha lá em Mutuapira, um fusquinha vermelho, parecia o carro do bombeiro. Botava 5, 6 pessoas, quando não cabia, jogava nego no teto e ia todo mundo junto. Arnaldo, George, um irmão que morreu também, que participou desse momento. Íamos para lá, não tinha culto aqui no Galo Branco, nós subíamos para lá, para Mutuapira, para louvar, para adorar. A gente ficava lá na expectativa, vou dar uma saudação hoje, vou ter uma oportunidade aqui, vou me dar uma palavra, vou orar. E eu já ficava preparado no culto, porque uma hora ia chegar uma saudação, uma oração, alguma coisa para fazer. Era uma alegria subir com aquele busquinha e adorar e servir a Deus. O que é isso, irmãos? Adoração raiz. Você não vê dificuldade, não vê sol, não vê chuva, não vê dificuldade. Se é necessário ir a pé, a gente vai a pé. Se é necessário ir de ônibus, a gente vai de ônibus. Se é necessário ir correndo, a gente vai correndo. É preciso voltar à adoração raiz. Por isso que Deus chamou o seu povo para a escola do deserto. Eu vou te levar de novo para o deserto, para você voltar a cantar como cantava nos dias da sua mocidade. Deus está falando aqui para Israel, olha, eu vou te levar para o deserto, para você voltar a cantar como novo convertido. Você lembra quando você servia a Deus quando era novo convertido? Você lembra disso, não lembra? Como é que ninguém te parava, nada te chateava? Apanhava aqui, ou apanhava ali, mas você estava andando, marchando, caminhando, com o coração alegre e servindo e adorando Jesus Cristo. Essa adoração, ela vai voltar, se já não voltou na nossa vida. É esse tipo de igreja, é esse tipo de crente, é esse tipo de servo que Deus chamou para adorar o seu nome. Vai voltar a cantar como no primeiro amor. Está preparado, irmãos? Vale a pena, irmãos, se derramar na presença de Deus. Eduardo, outro dia estava falando comigo, pastor, estou tirando uns tempos de oração que está sendo extraordinário na minha vida. Às vezes eu estou lá clamando, invocando, tirei uns dias de oração. Eu fiquei ouvindo aquilo, que maravilha, irmãos, é voltar à adoração raiz, é voltar o culto raiz, é voltar a servir a Deus como crente raiz. Vale a pena voltar a esse primeiro amor que Deus preparou para a nossa vida. E caminhando para o final, irmãos, Deus chama o seu povo para renovar a vida de aliança com Ele. Como que Israel estava vivendo nesse contexto? Israel estava vivendo alienado de Deus. Esse contexto de Osés, irmãos, é o contexto onde o profeta chegou lá à nação e disse para aquela nação: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Ele vai lá na nação e diz para a nação: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nesse contexto, a nação estava vivendo alienada do Senhor. Depois de denunciar esse alienamento espiritual do seu povo, o profeta se virou para os sacerdotes e disse assim: porque você, sacerdote, ainda bem que não tem ninguém ali, né? Posso apontar. Adriana não está ali não? Cadê a Adriana? Então tá bom, Adriana. Porque tu, sacerdote, rejeitaste a minha lei, eu também te rejeitarei.
Sabe por causa de que aquele povo estava sendo destruído? Porque a liderança sacerdotal entregou o povo a si mesmo. E um povo que não recebe ensino de uma liderança sacerdotal eficiente, comprometida com Deus, realmente cai na alienação. Por que hoje, irmãos, o trabalho de ensino entre o povo de Deus é sucateado? Porque, como disse um amigo meu, a gente está vivendo uma geração muito terrível. Por quê? Perguntei ao irmão. Porque a gente quer ensinar uma geração que não quer aprender. Falei, meu Deus do céu. Tudo que está relacionado a ensino e oração na igreja fica em último lugar. Tudo que é show, movimentação, fica em primeiro lugar. Isso é uma adoração raiz, irmãos? Isso é o Evangelho de Jesus Cristo pulsando no coração da igreja? Não é isso. Mas tem uma razão maior para isso tudo. Oséias mostrou que a culpa maior não era propriamente do povo. A culpa maior era de onde? Do altar. A culpa maior era do sacerdote que não ensinava o povo, deixava o povo na ignorância. Porque tinha o prazer do pecado do povo. Porque quanto mais pecado do povo, mais oferta no santuário. E quem lucrava com as ofertas? Os sacerdotes. Então tinha um esquemão. Tinha lá o sacerdotão, né? Tem um covidão, mensalão, tinha um sacerdotão também. Aonde se lucrava em cima da ignorância e miséria do povo. Então Oséias vai lá e denuncia tudo isso. Fala assim, eu vou levar para o deserto e vou curar tudo isso. Vou restaurar tudo isso. Porque eu amo o meu povo, eu não abro mão do meu povo, e vou tratar com amor disciplinador para restaurar. Quando sair do deserto, vai sair com uma aliança renovada comigo. Verso 19 e 20, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo com justiça e em juízo, e em benignidade e misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então, Israel chegou no deserto, não compreendendo nada. Deus não nos ama, Deus nos abandonou, por isso que estamos aqui nesse deserto. Era justamente ao contrário. Eu estou restaurando, curando e renovando a minha aliança com o meu povo. Israel foi para o deserto, e quando voltou, irmãos, voltou do deserto, voltou do exílio na Babilônia, nunca mais dividiu a sua adoração com os ídolos estranhos e pagãos. O deserto curou esse povo e trouxe de volta para a renovação de aliança. Fique de pé nessa noite. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor, irmãos. O ano só está começando. Janeiro é um tempo assim de preparação, né? Um tempo que a gente tira um momento de reflexão, um momento de descanso. Mas o Senhor tem levantado essa igreja, irmãos, para trabalhar nessa visão, levar esse evangelho, levar essa palavra, levar essa verdadeira esperança. Assim como no 8º século o povo de Deus recebeu o privilégio de ouvir 4 vozes proféticas, nesse tempo o Senhor tem levantado essa igreja nesse lugar como uma voz profética. E eu sempre quero lembrar que ser voz profética não é ficar falando A e B e C, não. Ser voz profética é fazer isso, é abrir a palavra e ministrar o conteúdo dela. Isso é ser voz profética nesse tempo. Ser voz profética como Oséias é anunciar o Evangelho de Cristo em sua totalidade. Um Evangelho que nos chama a fazer aliança com Cristo, a renovar a aliança com Cristo, a viver a restauração de todas as coisas. Então a gente vai um louvor.